Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo encontrar as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus disse-lhe: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os outros 2 contaram tudo o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes da Palavra de Deus, com o ensinamento dos discípulos de Emaús, nós aprendemos a nova maneira de experimentar Jesus. Jesus está presente na palavra de modo sacramental na Eucaristia. Não mais os discípulos, a partir desse momento,
estão com Jesus fisicamente, mas espiritualmente. É o mesmo Jesus que nós comungamos na palavra, o mesmo Jesus que nós comungamos na Eucaristia. Por isso, temos a graça, a oportunidade de todos os dias experimentar o Senhor. E essa experiência vai transformando a nossa vida, vai abrindo a nossa inteligência. Nesta caminhada, é a caminhada também que cada um faz rumo à experiência, ao descobrimento de nosso Senhor e também à eternidade. Jesus é aquele que a palavra que explica a própria palavra, como explicou a esses dois discípulos. Ele é o exegeta por excelência da Bíblia e ele se revela, ao mesmo tempo que ele faz nos entender toda a palavra, ele é palavra de vida. E naquele gesto de partir o pão da Eucaristia, os discípulos reconheceram Jesus. Que nós também abramos nossa mente e os nossos corações para reconhecermos o Senhor e comungarmos de sua vida diariamente da palavra e da Eucaristia. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão